Bom dia a todas, a todos. É um prazer imenso estar aqui na nossa quinta videoaula, não é? A gente, no nosso último encontro, na quarta videoaula, nós falamos do nascimento do direito, né? Que foi a gênese do direito. Antes a gente tinha falado do justnaturalismo, não é? A gente tinha falado do positivismo um pouco, mas nós tivemos a sociologia e o direito como nossa primeira videoaula. Depois falamos sobre o justnaturalismo, que foi uma demanda de vocês, e depois a gênese do direito, não é? Do Cavalieri, né? Do capítulo do livro do Cavalieri. Agora a gente vai, a partir do Sacadura Rocha, nós vamos falar do positivismo e a ciência jurídica, não é? E na sequência, tratar dos clássicos, não é? Tratar da influência de Émile Durkheim, do pai da sociologia, na discussão do direito, com o fato social, né? A ideia de coerção, enfim, depois Max Weber, né? Então a gente vai discutir os clássicos e para chegar na atualidade, né? Já fizemos um apanhado geral anteriormente e o que é interessante é que ficou claro a necessidade de vocês conhecerem um pouco o que era esse viés positivista que estava se falando, porque foi até sugerido a vocês que fizesse a pesquisa sobre o positivismo de Augusto Comte, né? E vocês fizeram, e foi uma das notas do primeiro bimestre. Agora, na avaliação, o que eu percebi foi que houve alguma confusão entre direito positivo e o direito positivista, que são duas coisas diferentes. O positivo é no sentido, embora tenha herdado do positivismo essa ideia de que positivo seria real, concreto, científico, palpável, objetivo, né? É a norma escrita, é a lei, né? E não subjetivo, né? O direito positivista, aí já é uma vertente do direito, já é uma abordagem, e é essa que a gente vai começar a tratar hoje. Então, eu vou fazer essa transição, embora eu solicite para vocês que leiam os próximos capítulos, para além desse que nós estamos tratando. Estamos agora tratando do capítulo 3 do livro do José Manuel Sacadura Rocha, Sociologia Jurídica, Fundamentos e Fronteiras. Ele é um preâmbulo, é uma transição do que a gente falou antes para o que a gente vai tratar em seguida. Então, eu senti necessidade agora de conversar um pouco sobre essa relação do positivismo com o direito, né? E do positivismo e a ciência jurídica, no dizer do autor. Por que isso é importante? Porque quando a gente estava tratando da gênese do direito, veja a sequência, a gente viu que as escolas, as 6 escolas que foram apresentadas na videoaula passada, no autor que trata disso, do Cavalieri, dizia o seguinte, que a gente tinha tido o direito natural e o teológico, né, na antiguidade. Depois nós tivemos o justnaturalismo, a razão, o racionalismo, né, no direito, que é o justnaturalismo, e aí tem o racionalista, o contratualista, enfim, empirista e tal. Mas aí, na sequência, a gente vai ter a escola histórica, influência alemã, do historicismo alemão, depois a marxista e depois a sociológica. E a sociológica é justamente porque foi a vertente sociológica que, diferentemente das outras vertentes, que tinham como primário a teológica Deus, a justnaturalista, o natural o homem, né? A condição humana, a racionalista a razão,
a histórica, a consciência coletiva, a marxista, o Estado. É a sociológica que tem como primado o fato social. E o fato social, quem tratou disso foi o pai da sociologia, o Emílio Durkheim. Então, não tem como a gente falar de sociologia ou falar de sociologia jurídica sem falar desse autor. Então, agora nós vamos começar a verticalizar sobre esses autores que trouxeram essas contribuições todas que nós falamos anteriormente. Então, em síntese, se o direito, né, ele para a escola sociológica, né, ele apresenta o fato social como premissa, né, esse fato social é uma contribuição de determinado autor, que é o Emílio Durkheim. É importante a gente lembrar que Emílio Durkheim ele tinha influência, sofria influência do positivismo da sua época, porque ele é a passagem do século XVIII para o XIX. Então, ele está na vigência do positivismo. Tá? Karl Marx e Friedrich Engels são do século XIX, eles vão ter influência de um pensamento muito forte cientificista da época, todos, porque é do período da Revolução Industrial, onde a ciência está se materializando em tecnologia, ciência aplicada. Então, por isso é que Marx cria o socialismo científico, diferenciando do utópico, do teórico. Né? E essa é a crítica que é importante se observar, que é o seguinte, se o direito, né, ele nasce positivista, eu tenho que entender o que é o positivismo. Né? Então, nesse momento, a gente vai fazer um comentário sobre a pesquisa que vocês fizeram e que foi corrigida e que vocês ganharam nota sobre o positivismo, mas vamos agora adequar a sociologia jurídica, por isso que o tema da aula aí é positivismo e ciência jurídica. Então, recordando, fazendo link com a aula passada, a última vertente que nós vimos, que era sociológica, ela se diferenciava das outras porque ela partia dos fatos sociais. Então, nós temos que entender o que é esse fato social. Né? Então, de início, a gente pode dizer que o fato social, ele, na vertente sociológica de Emílio Durkheim, né, tem uma categoria, né, sociológica. Né? E ele se filia a uma ideia de que só é ciência se você tem um objeto de estudo definido. Então, vamos então entender essa compreensão científica do mundo a partir das ideias que deram importância a elas em primeiro lugar, que foi o positivismo. Então, a ideia do positivismo de leitura do mundo, não é? Ela nasce, ela é sistematizada, se oficializa com Augusto Comte, por isso vocês fizeram a pesquisa. Mas Augusto Comte é devedor de Saint-Simon, de quem ele foi secretário. Essas ideias não são só de Augusto Comte. Né? Elas têm uma autoria, têm um precursor. Como em todas, na filosofia, em tudo, você tem toda uma rede anterior. Né? Tal como Hegel e outros foram onde Marx bebeu para tratar da dialética e tudo mais. Então, o Augusto Comte vai ser o cara que vai pegar essas ideias difusas e sistematizar naquilo que até então era a ciência da época, que era a ciência da natureza, a ciência nascida como estudo dos objetos concretos. Por isso que esse positivismo, que é positivo, ismo, ou seja, concreto, não subjetivo,
né? O objetivo, o concreto, aquilo que se tem controle, o real, esse positivo no sentido dessa compreensão. Ismo, né, quando vira um estudo do que é real, ou seja, vai ser sinônimo de científico para uma época. Então, esse positivismo de Kant, ele vai tratar dos vários campos do conhecimento, da matemática, da química, né? O positivismo de Kant, ele foi um conjunto, nós já falamos disso lá na nossa primeira aula, ele vai ser volumes das suas aulas, né? Dos cursos que ele ministrava, numa época em que o conhecimento ele era enciclopédico, né? Ainda devedor ainda do renascimento cultural científico e do artigo científico e do iluminismo, né? Os enciclopedistas e tal. Só que a visão de Kant, ela vai se contrapor àquela razão que era da filosofia, que é a especulativa. Então, se a gente tem a filosofia como a mãe das ciências, porque é no pensamento filosófico que vem da antiguidade que se pergunta o que é, como é e por que é. Essas respostas é que vão gerar as ciências a partir de cada ramo e especialização que vai se aprofundando, não é? Então, a vertente filosófica ela é racional, mas não é científica. É um tipo de conhecimento. Na sociologia do conhecimento, nós sabemos que existe o conhecimento mitológico, filosófico, o comum, que é o senso comum, existe o teológico e existe o científico. Então, o positivismo é esse científico. Então, positivo é no sentido de ser concreto e positivista é no sentido de ser cientificista, hipercientífico. Agora, vamos lembrar que a ciência surge com a matemática aliada a instrumentos empíricos, o telescópio, na observação das luzes de Júpiter, para derrubar a teoria do geocentrismo e colocar a teoria do heliocentrismo no lugar, o que causou uma revolução. Não é? O nascimento da ciência é marcado por isso. Então, é o pensamento lógico, calculável, né? E a experimentação, a comprovação, faz parte dessa nova forma de conhecer. Então, é o teórico e o empírico, né? O demonstrável, não é? O que pode ser repetido em forma de experiência. Nós já até estudamos o conceito de experiência. Então, aquilo que é científico é algo que eu posso inferir, tirar conclusões precisas a partir de experiências. Essas conclusões viram teoria, não é? Mas que podem ser confirmadas em experimentos que possam ser repetidos, porque a repetição de um acontecimento nas mesmas condições vai gerar os mesmos resultados. Isso é uma premissa científica. Por isso é que existe a coisa da experiência de laboratório. Ora, e o que se tem de repetido, de confirmado, é o que é chamado de leis do funcionamento. Lei da gravidade, né? Tudo isso que é base do nascimento da ciência. Isso que nós estamos falando aqui é filosofia, é teoria do conhecimento, enfim, sociologia do conhecimento, mas o que nos interessa é pegar disso. Por que nós estamos trazendo isso? Porque se eu não entender esse nascimento aqui disso, eu não entendo como é que isso é aplicado na sociedade, né? Nessa coisa do fato social que nós estamos querendo chegar. Ora, então, toda ciência vai ter delimitado o seu objeto de estudo, vai ter delimitada a sua metodologia de fazer essa experiência, de obter esses resultados. Então, se seguir a metodologia, os passos a passos, que é o método,
né? Método e metodologia, duas coisas, né? Você tem um método e no método você tem a metodologia, que é o caminho. E, então, seguido o método, seguido a metodologia, feita a experiência, você tem o mesmo resultado. Isso, então, se configura numa lei de funcionamento. Então, o conhecimento científico, ele é o acumulado desses conhecimentos, dessa teoria e dessas leis. Então, conhecer as leis de funcionamento é algo que me dá garantia, certeza, confiança, segurança e estabilidade. Por isso eu subo no avião, por isso eu me submeto a uma cirurgia, porque é científico aquilo. Por isso se faz a máquina, por isso a tecnologia que hoje nos assessora e muitas vezes domina, né? Então, veja, essa forma de ler o mundo é a científica, e ela vai virar uma febre. Por quê? Porque é o momento da revolução tecnológica da maquinofatura, que é justamente o uso desses conhecimentos aplicado à produção de mercadoria através da força mecânica, as forças da natureza, não precisando da força muscular do animal nem humana, mas do vapor, da eletricidade, né? Do fogo, né? Enfim, para gerar o vapor, enfim, a energia, depois nuclear. Então, veja, essa descoberta, né? Essa forma de compreensão, de conhecimento científico, ele vai dominar a mente humana no Ocidente, principalmente, depois do mundo todo. Então, veja, se passa-se a se relacionar com a realidade, não somente com a razão, mas com a razão, com a experiência cientificamente, e o iluminismo começa a estudar a política, a economia política, né, o funcionamento da sociedade, é nesse momento que Kant vai criar a física social. Então, ora, se estudou a natureza, se estudou o funcionamento, e a sociedade? Então, deve ter leis de comportamento dessa sociedade. E é aí que nós temos, então, o surgimento da física social. Então, veja, no momento em que você tem revolução industrial, surgimento do operariado, que é o que opera a máquina, não é mais só agricultor, não é o servo lá do feudo, é na cidade, vida urbana, conflitos, as pessoas vivendo amontoadas no mesmo cômodo, 15 pessoas numa família, uma mesma tina de água para todo mundo tomar banho, promiscuidade, alcoolismo, prostituição, há crime, bairros operários, não tem leis trabalhistas, não tem quantidade de hora de trabalho, crianças são, desde de bebês, criancinhas estão levadas para a fábrica, enfim, o trabalho infantil, as grávidas sem tomar sol, sem desenvolver o osseamento, o osso, enfim, morrendo nos partos, enfim, todos os problemas sociais que a Inglaterra viveu como pioneira, a Bélgica, a França, etc. Isso tudo vai gerar convulsões, conflitos sociais que vão gerar as lutas proletárias, depois o surgimento de uma legislação trabalhista, que hoje está sendo desmontada pela essa nova revolução tecnológica que nós estamos vivendo, né? Que é a história se dá dessa forma, segundo a abordagem materialista, concreta. Então, veja, esse positivismo, ele vai, então, fazer essa leitura, não é? E qual seria a função de estudar a sociedade? Ora, porque se eu entendo o funcionamento do corpo social, eu sei prever os acontecimentos e sei criar uma ordem, né, para gerar o progresso, né? Então, veja, isso já estava na cabeça de Saint-Simon, né? Mas quem vai fazer isso é o Augusto Comte, com todas essas influências, como nós falamos, né? Então, essa ciência que vai estudar a sociedade, que leva o nome de física, olha a influência que ela está tendo desse conhecimento do estudo da natureza para o estudo da sociedade, foi muito importante, né? Mas hoje nós podemos fazer a crítica disso, né? Hoje a gente já sabe que no campo da ciência é mais fácil, né? Por isso é que separamos ciências
da natureza, ciências exatas, ciências humanas, né? Porque se sabe que o fato, o objeto do estudo da ciência é fundamental. Só tem ciência se tem um objeto definido, se tem um método definido, né? E se tem um corpo de teoria a partir do resultado disso aí. Então, o estudo da célula é citologia, o estudo da vida é biologia, o estudo dos átomos é a química, né? O estudo dos fenômenos ópticos é a ótica, né? Da luz e tal. Então, quer dizer, tem que ter um objeto. Então, veja, o objeto da sociedade é o próprio homem, em sociedade, nas suas relações. Só que, se na natureza eu posso demarcar o objeto, ele é o mesmo, ele não é? A sociedade ela está em mudança, porque ela é histórica, ela existe no tempo e no espaço. Porque ela sofre as modificações a partir das mudanças tecnológicas, da cultura, que é aquilo que a gente viu. A ação, quando vira experiência, é incorporada na mente, que gera um planejamento e uma modificação. A vareta, o galho vira uma lança, vira uma ferramenta de derrubar fruta. Então, isso é a humanização, isso é cultura. Então, o galho que vira uma lança ou que vira um apanhador de fruta, já ele é um artefato. Então, e aí esse homem já não é o mesmo, que ele pode usar aquilo de novo. Dominou o fogo, então já pode viver na caverna escura, assar a carne, cozinhar o grão, quer dizer, né, construir, aí vai, construir habitações, então já sedentarizou, então é aquilo que nós estudamos de cultura, por isso que estudamos os conceitos básicos antes. Ora, se a gente tem tudo para entender essa coisa do fato social e disso na discussão que se tem de um direito que é todo centrado na lei escrita, daquilo que seria centrado também na vida social. Então, veja, essa visão que privilegia a ciência em excesso, ela precisa do fato social, precisa do objeto. E esse objeto, ele tem que aparecer delimitado. Mas como se, veja só, se nas outras ciências o sujeito é o homem que estuda algo que não é humano, é mais tranquilo. Mas quando eu tenho como objeto e sujeito o próprio homem, eu estudando eu mesmo, nas minhas relações, isso é o que nós chamamos de subjetividade. Uma coisa é objetiva quando é externa, e subjetiva quando é interna. Então, veja, estudar a sociologia, a sociedade, que é a sociologia, tendo a premissa de que o homem seria externo, não condiz. Né? Então, esse é o problema, não é? Dessa visão, quando você traz, e hoje a gente tem muito isso, por causa da influência tecnológica, essa coisa de querer trazer para a parte da humanidade muita influência da vida, das ciências, hoje da tecnologia, né? Nós conhecemos aí de metodologias ativas e tal. Mas voltando aqui, concentrando aqui nessa discussão. Ora, se a sociologia ela quer prever esse estudo, tal como faz na ciência da natureza, quando ela nasceu, então a sociologia nasce junto com as outras ciências que são da natureza, e busca delas essa coisa que é o método, que é o objeto. Por isso que na história, a história primeira que surge, que é a história metódica, a história positivista, você tinha que ter o objeto da história. E o objeto da história, e o método da história, o objeto era o fato histórico. E o fato histórico terminava sendo o fato do governo, do poder, do grande homem, ou da independência, ou do descobrimento, ou a grande data do decoreba. Por isso que a história virou o decoreba e que ninguém aguentava estudar mais. Né?
Hoje nós estamos da história cultural, ou seja, é outra dimensão, mas vamos, então, para a gente entender. A história também sofreu, como a sociologia, a influência do positivismo. O positivismo era o símbolo do tipo de ciência de uma época, não é? O próprio socialismo sofreu essa influência, o socialismo científico, né, de Karl Marx e Friedrich e Engels. Então, veja, a questão não é só ter a necessidade de um objeto, e se na história era um fato histórico, na sociologia era um fato social. A questão não é só essa. A questão é que essa visão que é importada da ciência da natureza, ela, para encontrar as leis de funcionamento, ela tem que se separar e entender isso como algo fixo, estável, parado, imutável, até como uma natureza ontológica. Então, veja, entender a sociedade não era nem entender essa sua flexibilidade, era entender de uma forma neutra, como se ela não mudasse. Eu entendi, vira uma lei, e aí eu uso aquela lei sem levar em conta que isso sofre modificações no tempo, porque a vida social ela é histórica, querendo eu ou não, ela modifica no tempo. E também, dependendo do lugar, ela é de outra forma. Isso é que é o conceito de histórico, né? A data de hoje, se for lugar diferente, a vida é diferente. Pela geografia, por tudo. Pelo clima, por tudo. Pela cultura. E no mesmo lugar, a cidade que eu estou não é a mesma de 50 anos atrás. Porque no tempo houve mudança. Então, não dá para falar que é a mesma coisa. Né? Bom, tendo claro isso, né, termina que essa sociologia, ao nascer positivista, ela nasce conservadora. Né? E tudo que ela traz foi uma influência muito forte na construção desse direito. Então, o direito nasce muito influenciado por essas visões, não é? Que são as características do positivismo. Então, o positivismo, que não é só de Augusto Comte, porque ele foi usado em todas as ciências e em todos os inícios das ciências humanas, da antropologia. A antropologia era só descrição. Você ia para uma tribo indígena ou de aborígene e ficava descrevendo para depois entender o funcionamento daquilo ali. Então, teve até casos do Malinowski e tal, por isso que a antropologia tem suas vertentes, o estruturalismo, né, etc. Era aquela coisa de, porque via o menino chamando vários homens de pai, então existia, a mulher tinha vários homens. Não, é porque o tio era chamado de pai naquela organização social. Então, esse tipo de coisas que vão sendo, com o tempo, sendo desvelado pelo estudo sistemático, né, de geração após geração. Por isso que a verdade científica, o conhecimento científico, ele é provisório. Então, a gente fala que ele é precário, é porque a certeza dele ela não é plena. Ela vai sempre sendo aperfeiçoada com novas observações, novos ângulos, pontos de vista, análises, etc., confrontações, diferentemente do conhecimento teológico, religioso, metafísico, que, no caso do religioso, é pela fé, né, pela crença. Né? Nesse caso aqui, não. Então, veja, para essas características do positivismo, da filosofia positivista, vai influenciar no nascimento da sociologia, que vai influenciar na formatação do direito, enquanto ciência, da ciência jurídica. Né? Então, veja, primeiro, se trata-se de leis de funcionamento, então o positivismo acredita em propriedades imutáveis dos fenômenos sociais. Né? E se são leis, não adianta eu gostar ou não gostar, eu tenho que aceitar. Não é? Tem que ser acrítico. Isso é interessante porque Durkheim vai depois chamar a atenção quando ele vai discutir o suicídio, a inadequação da pessoa a essas normas impostas. Né? Por isso é que é a ideia do fato social. Essa ideia de que um grupo são normas de um grupo, então essa lei social implícita, e que se eu não me adapto a ela, eu estou contra, eu sou
exilado, sou excluído, né? E essa inadequação leva muitas vezes ao suicídio, né? Outras coisas, ao crime, à criminalidade, trata disso. Então, esse pensamento científico, o positivo, ele buscava o quê? Entendia como imutáveis os fenômenos sociais, né? A partir de leis sociais, tal como da natureza. Então, cabe ao cientista observar o que existe, né? E esse existe, então, é o status quo, é aquilo que é o status quo da sociedade. Então, que existe uma ordem natural das coisas. Tal como na natureza existe um funcionamento que se repete, na sociedade também. E aí a gente volta lá nos conceitos básicos do nós discutimos a reificação, que era naturalizar as coisas que eram culturais. Nós discutimos isso antes para poder, quando a gente chegasse aqui, poder entender o que a gente está conversando. Né? Então, a ordem natural das coisas, que é pré-estabelecida, né? Então, isso num princípio estático de sociedade. E olha que interessante, o progresso seria a mudança da sociedade. Não é que eles negassem mudança, mas eles acreditavam que o progresso, a mudança que acontecia, era sempre para melhor, né? Desde que houvesse essa ordem, e muito mais se houvesse a compreensão dessa ordem. Né? Então, a sociedade ela tem uma ordem natural e ela tem um impulso que é natural dela, que é de progredir, certo? Cada ser e o grupo também, né? Tal como os animais, etc., né? Para sobreviver. Então, a ordem gera o progresso. Agora é interessante a ideia de ordem, porque, veja, na ciência, ordem, na ciência como termo geral, é aquela ideia de classificação também. Quando você fala assim, ordenar, é você colocar os semelhantes juntos e separar os diferentes. E juntar os diferentes por semelhança. E aí você tem uma taxonomia, uma classificação. Ordem não é essa. Tem a outra dimensão, que é aquela também de imposição, manter a ordem, manter a coisa imóvel, né? Sem mudança. Mas, veja, existem essas duas leituras do termo. Né? Então, se nós estamos num momento histórico em que a ciência é a deusa, né? Então, ordenar é fundamental para se atingir o progresso. Não é à toa que a nossa bandeira tem ordem e progresso no seu lema e influência dessa época positivista. Agora, o que é importante? A própria classificação dos seres vivos, né? Da ciência, daquela coisa do reino, ramo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Essa é a maneira de se compreender as coisas. Então, isso leva a uma outra consequência. Se as coisas são naturais, são prontas, a própria sociedade ela tem essas fixações, né? Cabe ao pesquisador, ao cientista, o quê? Ser neutro. Isso é um primado do positivismo aplicado às ciências da natureza. Eu não interfiro na reação química, eu junto as condições para que ela aconteça. Mas eu não posso dizer nada subjetivo meu diferente do que aconteceu. E quando eu tenho a sociedade ou a pessoa que seja como objeto, eu tenho que ter esse mesmo comportamento. Né? Ou seja, a neutralidade. Essa discussão da neutralidade científica ela foi da minha época de faculdade, né? Quando se discutia se tinha ou não tinha neutralidade, até se chegar à conclusão de que não tem, né? Porque a subjetividade, tirando alguns aspectos da ciência física, né? Enfim, mas a gente volta a essa discussão, né? Da bomba, do uso, etc. Bom, então essa ideia do ordem e progresso, isso é muito caro, isso é do positivismo, né? Então,
o que nos interessa aqui é que essa sociologia nasce positivista, né? E o direito positivo, até o nome que positivo, não é o direito positivista, mas nasce positivista. Inicialmente, o direito positivo foi positivista, né? Agora, positivo e positivista não é a mesma coisa, né? Então, positivo no sentido de objetivo e concreto, né? Então, e ele nasce a partir da influência desse sociólogo que era positivista. Não é o Augusto Comte, já é o Durkheim, o pai da sociologia, que influenciou a ciência jurídica. Quando o direito positivo, que é o direito do Estado, criado, né, passa a ser sistematizado, e é interessante essa relação que a escola marxista faz, só tem direito com o Estado. Por quê? Porque com ele vem os aparatos coercitivos, etc., que nós vamos ver. Mas, fazendo um paralelo com a história, também, quando nasce positiva, tanto é que, para essa história, a civilização ela só nasce com a escrita, porque a escrita seria a possibilidade de registrar o fato histórico no documento histórico. Não tem história sem ter um documento histórico. Primeiro, o fato histórico registrado num documento histórico. E se é documento, está escrito. Então, por isso que era estudo dos documentos, né? O arquivo, etc. Então, olha como são contemporâneos e paralelos uns aos outros, né? Então, veja, o direito, ele nasce, o positivo, né, o escrito, ele nasce com o Estado, as leis, etc., e não é mais oral, não é mais consuetudinário, não é mais de costume, né? Ele é agora um direito positivo, e tem no Estado e tem na ciência. E que ciência? Essa é a ciência jurídica, né? Que vai se opor, então, a tudo aquilo que era tido como subjetivo. E aí vem a coisa o direito natural, o direito do ser humano, da espécie humana, vai ser confrontado com a filosofia, né, positivista. Mas olha que interessante uma outra observação. O positivismo, por ser cientificista, né, ou seja, o real acima de tudo, ele vai tentar, e se vocês estudaram em Comte, substituir o próprio cristianismo, o catolicismo, na época, pelo esse pensamento de amor, de solidariedade, de espécie, a compreensão de que nós não sobrevivemos individualmente, porque somos seres sociais, então nós temos que ter solidariedade de espécie. Daí o altruísmo, que era não a caridade, mas você ser solidário, e não é à toa que no iluminismo você tem igualdade, fraternidade, né? E liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade é nesse sentido de compreensão já dessa necessidade do grupo, né? Então, veja, nós vamos ter aqui, nessa filosofia positivista e o direito escrito, né, desse período cientificista, né, a partir do século XIX, essas sistematizações como forma de dar sustentação teórica, legitimidade ao poder do Estado de coerção social, de imposição de uma ordem, né? Então, e aí nós temos uma reação à visão justnaturalista, né? Que é apenas racional, mas pode ser metafísica e religiosa, de direitos humanos, enfim, vai valer o que está escrito para esse direito positivista, né? Não interessa as subjetividades, não, né? Então, os fenômenos sociais, os interesses de algum grupo, etc., vai ser sublimado, né?
e vai prevalecer o que está escrito na lei. Aí a gente conhece muito isso, daquela expressão. É justo, mas é ilegal. Ah, tá morrendo de fome, não, mas é proibido roubar. Ah, então ele pegou uma banana ali, então ele prisão, coisa e tal. E isso depois foi superado pela a discussão do direito famélico, né? Virou um caminhão, derrubou a farinha, o cara pegou um pouco da farinha numa seca de tantos anos, no tal do sertão, não sei o quê, então isso era reconsiderado como uma espécie de direito ao direito fundamental, do direito de sobrevivência, do direito à vida. Então vai ter essa tensão entre esse direito positivista e aquele direito que só vale o que está escrito, tal como na ciência, na história positivista. Se não é documento escrito, oficial, carimbado, registrado, não vale. Né? E aí só precisou ter uma Segunda Guerra Mundial, Auschwitz, surgiu o gravador, gravar, imagem, filmar, para que outras formas de documentação fossem aceitas. Né? Olha que interessante a contribuição da escola nova, né? dos análises. Então, a sublimação dos fenômenos sociais, sublimar o que é? Sublimação é você transcender. Né? Nós temos o desejo sexual, e a gente precisa sublimar isso a partir de uma organização social para dar condições de vida social. Aí se usa a roupa, se usa os valores, as religiões, se usa tudo para se organizar esse tipo de comportamento. O tabu do incesto. Né? Então, sublimar essa capacidade humana de transcender aos instintos, né? Animais, enfim. E, no caso aqui, sublimar os fenômenos sociais, independente do meu sentimento de pena, de etc., etc., tem que valer o que está escrito na lei. Né? A terceira coisa seria a formalização escrita, sistematizada, organizada desse real. Senão não é abordagem científica, é achismo, né? E nós estamos hoje nessa discussão de negacionismo, né, de anticientífico, etc., fake news e tudo isso. É um bom debate para se fazer também. Então, a ideia de ciência, né, ela descobre a realidade a partir dos métodos e da experimentação prática, concreta. Né? Isso nós estamos ainda nesse período do positivismo. Né? Mas isso até hoje vale para a ciência. Ciência é isso. No caso das ciências humanas, se abandonou o rigor positivista e se acrescentou tudo aquilo que foi produzido pela humanidade, né? Desde a questão da contribuição da psicanálise, da física, da lei da quântica, da lei da relatividade, da psicologia, da antropologia, né? Da própria sociologia, enfim. E nós vamos ver depois como é que essa corrente positivista vai ser depois, e esse tipo de razão própria dessa abordagem, que é a instrumental, que é a de manipulação da natureza, vai ser substituída no campo das humanidades pela razão compreensiva, reflexiva, argumentativa, em função do seu objeto não ser o mesmo. Né? E a compreensão de que nós somos subjetivos e objetivos, isso é uma contribuição da psicanálise, né, do inconsciente. Então, nós temos muita coisa ainda para juntar nessas nossas discussões futuras. E, em quarto lugar, a concepção de garantir essa ordem, né, e de construir uma ordem social, né, para que se atinja um objetivo que seria da própria natureza humana e social, que seria, para essa visão, o progresso. A própria visão de que você sai de um estágio inferior para um mais desenvolvido é a ideia de evolução. Né? Essa ideia foi muito forte nesse período, o evolucionismo. Né? Ainda mais quando a gente vê que tem depois na biologia a contribuição de Darwin, né? da teoria da evolução, etc. Então, mas aí vem as discussões da mutação genética, é uma revolução, não é linear, ela tem um salto, né? Isso é outra discussão. Então, esse arcabouço é um arcabouço teórico-filosófico. Né? Então, o direito, né, positivo, escrito, ele encontra no positivismo essa base
teórica, tal como a Revolução Francesa encontrou no iluminismo, nas teorias do iluminismo, a legitimação para derrubar o rei e a monarquia absoluta e implantar a república, né? A divisão de poderes, etc. Né? Então, nós vamos ter o positivismo como um lastro teórico de legitimação para esse novo direito, então, e essa sua ciência, né? Esse aspecto científico dele, da ciência jurídica. Então, veja, isso no Brasil, essa discussão, né, é muito importante, porque aqui a gente tem sempre essa história da lei que não pega, né? Quando se tenta a distância entre o ideal e o real, né? Então, essas discussões elas são interessantes. Até mesmo se a gente pegar um exemplo bem básico, né? Que era e voltou muito agora com essa onda aí conservadora, né? Do culto à família, Deus e etc. Que é e conservadora é o quê? As ideias do casamento, né, monogâmico, estável, né, como uma instituição social, né, tratado pelo direito dogmático por décadas e décadas, né, como essa união estável, duradoura entre dois indivíduos de sexo oposto, né, mas com registro no cartório. Né, essa era a visão do casamento. Eu presenciei a, a luta pelo divórcio, né, com o Carneiro, Nelson Carneiro, o senador que conseguiu na lei do divórcio, foi uma luta de décadas, né? E hoje a compreensão de que família é uma construção social mais ampla do que isso, que envolve quem realmente cria, cuida dessas relações. Existem vários tipos de família, não só aquela que está na lei, né, que estava na lei. Hoje já foi incorporado esse desenvolvimento cultural já. Né? Então, é importante ter essa compreensão de que os arcabouços teóricos filosóficos eles dão base, né, a essas escritas, essas leis, essas mudanças. Né? Então, nós temos no Brasil essas questões, né? Então, a respeito desse positivismo jurídico, né, que vem, que é uma característica do próprio nascimento da sociologia e do direito positivo, né, junto ao Estado, né, é interessante a gente perceber que essa ideia do ordem e progresso e do status quo, coincidentemente, que surge junto com o Estado burguês da Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, fim do absolutismo e tal, né? E ressurgimento da República, né? Ela é interessante a gente perceber que ela tem uma característica de beneficiar a camada social que está hegemônica economicamente, né? Isso nós discutimos lá atrás, na Gênese do Direito, quando a gente estava discutindo a escola sociológica, e a gente entrou nessa discussão da questão da igualdade, desigualdade, né? De não considerar que a sociedade ela está num processo histórico, né? Querer considerá-la rígida é querer considerar privilégios, fixar, impedir mudanças,
ampliação de inclusões sociais, de participação, de democratização. Foi quando a gente estava discutindo democratização. Porque foi a corrente sociológica do direito que permitiu a sociedade participar da justiça. Porque, segundo o raciocínio do autor, o que a gente tinha? No teológico era Deus que mandava, então cala a boca e obedece, porque o próprio rei, o faraó, só que era Deus. Depois tem, nós tivemos lá, na época da aristocracia agrária, dos feudal e tal, do poder, ou mesmo na antiguidade, os bem-nascidos era que tinham acesso, quando é a razão, né, quando a gente trata do justnaturalismo, então, só a razão, o racional, só quem tinha acesso a isso era quem tinha estudo, quem era bem-nascido, então ela também beneficiava um grupo, né? Depois da consciência, o histórico, consciência coletiva, depois o Estado, segundo o marxismo, mas chamando a atenção para essa questão que existe uma ideologia, e é a ideologia que vai camuflar as desigualdades sociais, apresentando para todos como se todos fossem iguais, não é? E com os mesmos direitos. Mas aí a sociologia chama atenção para quando nós tratamos, o autor trata da democratização, que então foi com essa transformação lá no começo do súdito em cidadão, lá do justnaturalismo, né, da virada, né, renascentista, que esse cidadão democraticamente passa a ter direitos e o Estado é que tem deveres em relação a esse cidadão, diferentemente do súdito antes, né, que só tinha dever, é essa ideia de que o acesso a todos todos são iguais perante a lei, né, e como oportunizar isso de forma concreta. E isso é uma crítica, e é isso que vai corroer esse direito centrado só no que está escrito, porque só o que está escrito ele é uma fotografia de um tempo histórico. Quando as mudanças exigem, como agora, você tem que criar novas leis, novos ordenamentos jurídicos para dar conta dessa mudança social, não é? Que incorpore as redes sociais, a informática, a internet, né? O teletrabalho, a educação remota, né? Então isso é que pressiona essa rigidez dessa abordagem. Então, as questões da sociologia jurídica, né? Desse dogmatismo positivista, né, interessam mais a quem tem o poder, né, do que ao cidadão comum. Porque vivemos em uma sociedade de classe e um modo de produção capitalista, não é? Não estamos em outro sistema, né? E se o objetivo maior desse direito seria dos que fundaram o direito, né? A ideia de acabar com a desigualdade, a opressão, a injustiça, né? A vida do homem pelo homem, né? E se a luta lá no iluminismo tinha sido a luta contra o Estado total, né? Para libertar o indivíduo, por isso a república, né? Coisa pública, e a própria ideia positivista de altruísmo, né? De pensar na espécie, né? Nesse aspecto, ele vai ser corroído pelo excesso de rigidez dessa visão cientificista a partir da ciência da natureza e não ainda de uma ciência humana, né? Então, o jargão do fato social, né, como esse objeto, né, principal, tanto da sociologia quanto do direito, isso é interessante levar em conta, porque, veja, o direito positivo, que é aquele escrito, né, ele trabalha a partir do fato social, quando ele nasce, né? Então, que é o fato social, então, entendido como as condições concretas da vida, né? E não um fato individual, né? Então,
Isso leva a um extremo também de enxergar esse fato social que está escrito, inclusive, registrado, né, com uma espécie de uma filosofia pura, que aí cairia naquela própria vertente que o próprio positivismo fala que é anterior à ciência, que é o período metafísico. Então era teológico, aí o homem evoluiu para um racional, mas que ainda era metafísico, porque a filosofia renascentista, que buscou lá nos clássicos, ela não tinha ainda a experiência empírica que a ciência desenvolveu. Então, por isso que aceitava que a Terra era o centro do universo, né? Porque não tinha provado ainda o contrário. Então, termina que existe essa contradição, né? De que essa tentativa, primeiro, de fazer o direito positivo científico como algo fixo, né? Dogmático, ele esbarra termina virando metafísico, filosofia pura, né? Porque na hora porque despreza, né, o caráter humano da vida, né, ao querer concretizar essa ideia de igualdade e liberdade, né? Deixa a história correndo como se as coisas fossem assim, sempre foram, sempre serão, né? São leis imutáveis, né, do humano, né? Então isso seria no geral o que a gente queria conversar para poder na nossa próxima aula afunilar nessa discussão do fato social a partir da sociologia de Emílio Durkheim, para junto, porque não foi só o fato social, porque aí vem toda a discussão que ele faz da coerção, né, da exterioridade desse fato, enfim, do mundo que vai estar registrado, escrito nas leis e que nós temos que adaptar aí forçosamente a ele, porque senão seremos fora da lei. E fora da lei é crime, não é? E aí nós temos as instituições de controle social, né? A família, a escola, a igreja, né? O Estado, etc. Então é isso que nós vamos discutir então na nossa próxima videoaula, para não ficar muito extenso, né? Eu acho que já ficou até demais. Já ficou até demais. Eu agradeço a paciência de vocês e vou enviar então para vocês essa primeira videoaula no dia 21/8, naquele horário do horário das nossas aulas, que vai ser das 8 às 11h30, né? Então, um abraço a todos.